Olá, sou Ludmila. O assunto abordado de hoje nessa aula de Biologia da Conservação será a avaliação de impactos ambientais. Então, é muito comum a gente associar a conservação com os impactos. Nós precisamos entender os impactos, avaliar esses impactos, quantificar esses impactos para saber o quanto ele irá afetar a biodiversidade de um determinado ecossistema. Essa palavra é muito utilizada pela mídia, muito utilizada em diversos tipos de estudos, mas ela é um pouco mal interpretada em alguns termos. Então eu vou aqui primeiro explicar um pouco o que é um impacto ambiental para vocês entenderem quais os problemas que esses impactos causam à biodiversidade. Então, se a gente observar a palavra impacto aqui ela se refere a qualquer tipo de alteração. Nós veremos, por exemplo, que essa alteração ela pode ser positiva ou negativa. O impacto ambiental não necessariamente ele é negativo. No entanto, a maior parte das vezes nós estamos lidando com impactos negativos e por isso que a gente já associa um impacto ambiental a um impacto negativo. Quando a gente fala de biodiversidade, geralmente é um impacto negativo. A palavra ambiental está relacionada a ambiente. Mas onde começa e termina o ambiente? Esse ambiente é natural ou humano? Ou seja, quem limita onde começa e termina o ambiente é justamente o homem. Se a gente observar o ambiente, nada mais é do que uma coleção de objetos naturais em diferentes escalas. Então a gente já até comentou um pouco isso, a importância da escala na biologia da conservação. Então se a gente observar, esses impactos ambientais eles podem ser locais, globais, podem ser regionais também. A depender do que irá causar um impacto ambiental é que a escala vai mudar, é que o ambiente vai mudar. Nesse ambiente a gente tem que incluir os aspectos ecológicos, ou seja, todos os níveis de organização, desde indivíduo, populações, comunidades, ecossistemas, relacionando o meio físico com o biótico sempre. A gente não consegue avaliar os impactos ambientais avaliando só a parte biótica e também a gente tem que observar como que essa alteração ela vai desencadear um problema ao longo dos ciclos, fluxos, redes e cadeias tróficas. Então a gente não pode observar somente aquele conjunto de espécies que visivelmente irá ser alterado por um impacto, mas nós temos que observar como esse impacto vai agir durante toda a cadeia. O ambiente ele pode ser reduzido ou ampliado de acordo com as necessidades. No caso dos impactos ambientais, nós temos que avaliar até onde vai o efeito desse impacto, se é um impacto que tem efeito somente numa área ou se indiretamente ele vai afetar uma área muito maior do que aquela. Geralmente todo impacto ambiental afeta uma área diretamente e uma área um pouco mais ampla de maneira indireta. Alteração direta e indireta. Essa alteração indireta ela é um pouco mais branda do que a alteração direta, mas ela é tão importante quanto. Então, para terminar, finalizar o conceito de ambiente é o conjunto de condições, leis, influências de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida de todas as formas. Para a gente tentar entender, para a gente tentar visualizar um impacto ambiental positivo, porque é muito fácil a gente avaliar um impacto ambiental negativo. Por exemplo, se eu jogo esgoto numa água, eu estou degradando a qualidade ambiental daquela água, ou seja, eu estou reduzindo a qualidade ambiental, estou causando um impacto ambiental, vai ser a degradação da qualidade dessa água. É a mesma coisa com o solo, a mesma coisa se eu remover a fauna, se eu desmatar. Então é muito mais claro. Agora que nós temos dois exemplos de impactos ambientais positivos. Essa aqui é uma figura de uma emissão de poluentes em dois locais. Aqui é na Itália e aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Então vocês percebam que as cores mais escuras, elas significam uma alta concentração do poluente. Nós causamos impacto ambiental o tempo todo no ar das nossas cidades e dos nossos municípios através de emissão de resíduos e de poluentes no ar. Então isso é um impacto negativo. Mas a partir do momento que a gente faz uma comparação de fevereiro de 2020 para março de 2020, no caso da Itália, e de 20 de março ao 8 de abril, nós percebemos o quanto que esse impacto ele reduziu. Ou seja, a pandemia, o isolamento social no ano de 2020, ele acarretou um impacto positivo ao ambiente,
para as emissões atmosféricas relacionadas a poluentes provenientes da urbanização. Então percebam que a gente tinha um impacto negativo que foi reduzido, que foi causado, transformado no impacto. A pandemia provocou de maneira indireta um impacto positivo. Isso não quer dizer que seja uma coisa que a gente sabe que não está durando, que não vai durar, mas a gente entende, a gente começa a ver que o quanto que o homem influencia na qualidade do ar nesse aspecto. E para a gente falar de impacto ambiental, nós temos que falar de avaliação desses impactos ambientais. Existe uma série de procedimentos e de legislação por trás dessa avaliação de impacto ambiental. Então, o que seria avaliação de impacto ambiental? Seriam procedimentos legais, institucionais, técnicos científicos, com o objetivo de caracterizar e identificar os impactos potenciais na instalação de um futuro empreendimento, prever a magnitude e a importância desses impactos. Então, dentro aqui dos objetivos, a gente pode tentar impedir uma degradação ou reduzir a degradação se ela inevitavelmente vai ocorrer e promover o desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente avalia o impacto ambiental, essa avaliação ela pode ser científica ou pode ser de decisões e controle. Ou seja, eu posso, por exemplo, fazer um estudo de avaliação de impacto, quanto que uma alteração, como os poluentes que a gente falou ali atrás, eles estão afetando a qualidade do ar. Isso é um tipo de estudo. Mas eu também tenho no Brasil essa avaliação de impacto ambiental, que nós temos uma série de procedimentos, que é um instrumento legal, que ele está lá na resolução do CONAMA de 86 e tem algumas alterações depois dessa na legislação. E todo empreendimento que causa impactos ambientais, ele precisa de uma licença ambiental. E essa licença ambiental, geralmente, ela passa por uma avaliação de impacto ambiental. Nós vamos aprofundar nisso daqui a pouco. Essa avaliação de impacto ambiental, ela considera tanto a parte física e ecológica, ou seja, física e biológica aqui, biótica, e quanto a econômico, social e cultural. Então, ela está muito relacionada com a promoção do desenvolvimento sustentável. Para a gente avaliar a parte física, biótica, social e cultural, a gente precisa de uma equipe com diversas pessoas que entendem desses diversos assuntos para trabalharem juntas. Porque um profissional somente, um biólogo, por exemplo, ele não consegue abordar todos os aspectos na maior parte das vezes. Então, não sei se vocês já ouviram falar do EIA-RIMA. EIA-RIMA é um estudo de impacto ambiental aprofundado em relação à implantação de um empreendimento. Então, um empreendimento será implantado. Alguns empreendimentos, esses que causam maior impacto ambiental, maior degradação, eles terão que abordar de uma maneira mais completa os impactos ambientais gerados e por isso eles geram 2 relatórios, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Então a gente tem aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável para a gente lembrar que a avaliação de impacto ambiental ela objetiva justamente seguir esses conceitos de desenvolvimento sustentável. O impacto ambiental ele causa uma degradação ambiental e reduz a qualidade ambiental do ambiente. Como um impacto ambiental atual, a gente tem as queimadas no Pantanal. Essas queimadas no Pantanal, elas estão causando uma degradação enorme na área. Então, o que era de qualidade ambiental aqui mais próximo do natural, ela está ficando com uma qualidade ambiental mais baixa possível, né? A gente tem o fogo como um dos agentes mais causadores de impacto, tanto é que pela legislação são pouquíssimas as vezes que alguém tem uma licença, uma autorização para a realização de incêndios. Então, os incêndios são os principais agentes degradadores que fazem com que a qualidade ambiental caia muito. No caso do Pantanal, nós temos diversas variáveis atuando, mas duas que merecem atenção, que são as principais. Primeiro que é um fogo criminoso, isso aconteceu na Amazônia também, e esse fogo criminoso ele tem sido intensificado por causa das alterações climáticas, das mudanças climáticas, que tem reduzido o período de chuvas, que tem reduzido a quantidade de chuvas, consequentemente a umidade, e também, consequentemente, a vegetação se torna mais propensa a espalhamento do fogo. No entanto, o gatilho sempre, nesses casos na Amazônia e do Pantanal,
vocês podem considerar que 99,9% é um fogo criminoso. E o que está causando esse fogo criminoso? Geralmente, esse fogo criminoso está associado à vontade dos proprietários rurais ou das pessoas de uma maneira geral de utilizar aquela terra para fins lucrativos. E de maneira direta e indireta, isso tem sido influenciado pelas medidas governamentais. Então, o posicionamento do governo em relação ao meio ambiente, ele é muito importante. A impunidade ela é muito frequente em relação aos crimes ambientais. E essa sensação de impunidade, ela aumenta sim a quantidade de incêndios provocados pelo homem. Tanto o Pantanal quanto a Amazônia são ambientes que não pegam fogo naturalmente, facilmente. São muito raros os eventos de incêndio, especialmente na Amazônia. Então, esses incêndios, eles são impactos ambientais significativos e a gente tem alguns estudos para prevenir esse tipo de incêndio e para controle desse tipo de incêndio, que são realizados especialmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em que o INPE, através de imagens de satélites, ele sabe onde são os focos de incêndio, onde os incêndios estão propensos a serem iniciados, onde eles estão no início para a atuação do órgão ambiental. Esse tipo de impacto, ou qualquer outro impacto, ele vai reduzir a qualidade ambiental. E essa redução da qualidade ambiental ela vai reduzir significativamente a oferta de serviços ecossistêmicos. Para a gente trabalhar com avaliação de impactos ambientais, a gente precisa de indicadores. Por exemplo, qual que é o indicador de um impacto ambiental? É uma alteração nessa qualidade ambiental ou uma ação que possa causar uma redução da qualidade ambiental. Então, o incêndio ele reduz a qualidade ambiental, ele é um indicador de um impacto ambiental. Então, eu uso esses indicadores para prever o quanto que uma área ela sofrerá com o impacto ambiental se eu adicionar ali alguma atividade. Por exemplo, uma área que está desmatada, se eu coloco aqui um pasto, quais os indicadores que eu tenho de que aquela área vai sofrer, vai passar por os impactos ambientais? Então, se eu tenho uma área sem vegetação, o pasto aqui, eu sei, por exemplo, que o pisoteamento vai fazer com que o solo seja compactado. Isso é um indicador de alteração ou de impacto ambiental. Então, eu já sei que o impacto ambiental aqui já é grande, uma área já foi desmatada, já foi queimada, mas a partir do momento que eu adiciono animais aqui, mesmo com gramíneas, eu vou estar intensificando esse impacto. Mas, se eu avaliar essa área aqui, que tem vegetação, o impacto aqui vai ser muito maior do que aqui. Se eu resolvo implantar pasto aqui, ou eu faço desmatamento, ou eu coloco fogo, eu vou estar causando muito mais impactos do que nessa área. Então, os indicadores quais são? O indicador é que é uma área com vegetação e se eu remover essa vegetação, eu já vou estar reduzindo a qualidade ambiental. Então, quando a gente trabalha em prevenção, especialmente em prevenção de impacto ambiental, que é o que a legislação do Brasil tenta fazer, a gente trabalha especialmente com indicadores. A degradação ambiental, gente, ela é sempre causada pelo homem. E qual que é o resultado? É a redução da capacidade do ambiente de prover as funções e os serviços, como eu falei. Então, nós temos, por exemplo, um tipo de degradação, é a poluição, que a gente já falou sobre a poluição. E essa poluição ela vai reduzir a qualidade ambiental e reduzindo a qualidade ambiental, ela vai reduzir também a biodiversidade. E para controle dessa alteração desses impactos ambientais, a gente tem algumas normas que preestabelecem valores, padrões estabelecidos, o máximo de impacto que você pode causar no rio, por exemplo, ou no ar, em quantidade de ruído, em quantidade de poluentes. Então, se a gente observar os poluentes, nós temos legislação, nós temos normas e padrões para todos os tipos de poluentes máximos que o ambiente suporta. Toda poluição é uma forma de degradação. Toda poluição causa um impacto ambiental. A poluição não é um impacto ambiental. A poluição ela resulta em um impacto ambiental. Porque cada um desses aqui pode causar um impacto ambiental. O impacto ambiental da luz, de vibração e de ruído são diferentes.
Eles causam impactos diferentes sobre a fauna e sobre os seres humanos, por exemplo, ruído e vibrações, que são comuns na implantação de empreendimentos. E o impacto ambiental também está relacionado ao quanto que aquele ambiente ele suporta daquele impacto. Como a gente já falou, nós temos os conceitos de resistência e resiliência. Se eu estou alterando o ambiente, eu preciso saber o quanto de carga de alteração que aquele ambiente suporta. E eu já conheço algumas áreas de baixa resiliência e baixa resistência, e aqui a gente tem uma medida de resistência e de resiliência. Então, se o ambiente ele tem uma alta resistência e uma alta resiliência, o impacto ambiental causado pela implantação de uma atividade, seja ela qual for, por exemplo, um hospital veterinário, ela vai ser muito menor. Então, se eu implantar um hospital veterinário em uma área antropizada, uma área plana, uma área longe de córregos ou de lençóis freáticos, isso são características de áreas com alta resistência e resiliência, que não têm espécies ameaçadas, tal. Agora, se eu implantar esse tipo de empreendimento em uma área sensível, em uma área onde o solo é sensível, o solo não é resistente, com uma grande quantidade de vegetação que deverá ser removida, perto de rios e córregos, isso tudo vai aumentar o meu impacto ambiental causado naquele ambiente. Então percebam que impacto ambiental de um empreendimento não é somente quando ele vai alterar muito aquela área, mas quando o funcionamento dele pode causar alguns danos. Por exemplo, o hospital veterinário, um dos principais impactos que ele gera, se não o principal, é a geração de resíduos. Os resíduos de hospitais são altamente contaminantes. O impacto ambiental desses resíduos é muito grande. E esses resíduos, geralmente, se não tratados, eles vão para os rios e córregos. Por isso que quando a gente vai implantar um empreendimento, a gente precisa observar quais os impactos para tentar resolver, reduzir ou eliminar esse tipo de impacto. O impacto dos resíduos, os resíduos hospitalares, por exemplo, ele pode ser praticamente eliminado através de tratamentos específicos. Mas se você não prevê e se você não planeja isso, esse é um tipo de resíduo que é altamente contaminante, que vai causar um grande impacto ambiental. Então, se nós observarmos, está um sistema em equilíbrio, a perturbação ela vai causar uma alteração nesse equilíbrio ecológico do ecossistema, das funções afetadas pelo ecossistema, que estava tudo em equilíbrio. Aí eu tenho uma perturbação, uma alteração, uma degradação. E a resistência é o tanto que aquele ambiente vai reduzir a sua função, a sua qualidade. Quanto mais ele reduz, menor a resistência. Quanto mais tempo dura esse estado do ambiente sob degradação, menor a resiliência. Então, para o ambiente ser altamente resistente e resiliente, rapidamente ele volta ao estado natural. O impacto ambiental, o que seria? Qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Ou seja, é o homem alterando o ambiente. Então, o impacto ambiental sempre é causado pelo homem. E a gente tem diversas resoluções que fazem com que os impactos ambientais tenham que ser avaliados em uma área. Então, nós temos aqui o que eu falei para vocês, que é o estudo mais completo de impacto ambiental. Ele é composto por dois tipos de relatórios. Um que a gente chama de estudos de impacto ambiental e outro de relatórios de impactos ambientais. Qual que é a diferença entre esses dois? Os dois são exigidos para grandes empreendimentos que vão causar grandes impactos ambientais. Mas quais são esses tipos de empreendimentos? As mineradoras, por exemplo, as grandes usinas hidrelétricas, as grandes usinas termoelétricas, plantação de estrada, de rodovias de grande extensão. E a legislação ela prevê quais tipos de porte que o empreendimento deverá ter, o tamanho do empreendimento, o tamanho do impacto, ter esse estudo completo. Então, o estudo de impacto ambiental é um estudo mais técnico de como esses impactos ambientais serão gerados. E o RIMA é um relatório voltado para as pessoas mais leigas no assunto, que apresenta os impactos ambientais
e o estudo desses impactos ambientais numa linguagem mais simples e mais acessível. Então, nós temos 3 conceitos importantes para a gente falar sobre impactos ambientais. Então, as atividades humanas que geram produtos, serviços, elas vão causar os aspectos ambientais que vão gerar impactos ambientais. É aí que o pessoal confunde muito. Você vê até em estudos de impacto ambiental, até em relatórios, muita confusão em relação a esses termos. Então, se eu vou lá, lavo a minha roupa, qual o aspecto que eu tenho? Eu tenho um consumo de água, tá? Esse consumo de água ele vai gerar um impacto. O impacto não é a lavagem de roupa, nem é o consumo de água. O impacto é o que eu vou causar na parte hídrica ou nos cursos d'água. Eu vou reduzir a disponibilidade daquele recurso água. Uma simples lavagem de louça, eu tenho a redução da disponibilidade hídrica como impacto ambiental, como também tenho o resíduo do sabão ou do detergente, que vai, além de eu reduzir a disponibilidade hídrica, a quantidade de água disponível, eu vou deteriorar essa qualidade da água por eutrofização. Claro que nós estamos falando aqui de um impacto ambiental pequeno, comparado com a implantação de um grande empreendimento. Por isso que na legislação se tem uma diferenciação de uma atividade que vai, por exemplo, de um produtor rural que vai implantar uma cultura. Então, dependendo do tamanho dessa cultura, da área coberta por essa cultura, o impacto ambiental é completamente diferente. Então, a legislação já prevê isso. A legislação prevê que para esses pequenos produtores, eles não precisam fazer um estudo completo dos impactos ambientais gerados. Ele precisa somente de uma autorização simplificada para funcionamento. Ao passo que os grandes indústrias, por exemplo, como elas geram muito resíduo, como elas utilizam muita água, como elas jogam resíduo na água, tem que fazer tratamento de água, elas têm um impacto maior ou mediano. E aí começam as exigências pela legislação de outros tipos de estudos. As causas são sempre as atividades humanas, impacto ambiental é a consequência que aquele ambiente vai ter. Para a gente avaliar os impactos ambientais de uma área, a gente precisa fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico está relacionado com o que eu falei para vocês lá de indicadores, né? Eu tenho uma área onde vai ser implantado um empreendimento. Então eu preciso fazer um diagnóstico dessa área neste momento. Por exemplo, lá no IF, na implantação do hospital veterinário. Qual que é o diagnóstico daquele momento? Quanto de vegetação tem naquele momento? Quanto dessa área já é antropizada? Se a área já está antropizada, os impactos ambientais são completamente diferentes do que se a área não tivesse antropizada. Ou seja, se eu tivesse que desmatar, que limpar a área, ou desviar um rio, ou assorear um rio para implantar algum empreendimento. Então é importante para a gente fazer um diagnóstico, trabalhar com indicadores. Será que, por exemplo, lá o hospital veterinário vai aumentar as taxas de erosão que já existem? Porque a gente tem que observar que uma área antropizada ela está sempre em processo acelerado de erosão quando comparado com uma área natural. A geração de resíduos sólidos vai aumentar? A gente sabe que sim, que hoje, o que a gente tem de resíduo lá hoje? Nós temos os resíduos de esgoto humano, né? De esgoto de água, de utilização de água e de banheiros. O consumo de água vai aumentar? Certamente. Um hospital precisa de muita água. Geração de efluentes líquidos, principalmente. Perda de fragmentos da vegetação nativa, eles estão modificando a vegetação para implantar aquele empreendimento? Então, isso tudo aqui a gente tem que ver através de indicadores. Como é que eu sei que há uma perda de fragmento da vegetação nativa? Através da observação de até onde que a construção vai. E a geração de efluentes? Eu vou ter, por exemplo, um controle desses efluentes. Esses efluentes eles podem vazar, quais as características desse efluente? Que esse efluente a gente sabe que é altamente impactante, mas a gente está falando de um hospital. Mas a gente tem formas de medir, de mensurar o quão poluente esses resíduos são. Hoje nós temos uma legislação ambiental muito forte e até considerada exemplo, mas que ela não está sendo funcional. E nós tivemos algumas alterações nas leis. Então, por exemplo, um empreendimento, a gente sabe que vai causar impactos ambientais
significativos que vai alterar a fauna e a flora. Recentemente nós tivemos a implantação de uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica ela é uma pequena usina hidrelétrica, mas ela está sendo implantada numa região de alta biodiversidade, vai realizar um desvio grande da água. Isso causa uma grande quantidade de impactos ambientais. Só que pela legislação, com essas mudanças, esse empreendimento ele não precisou de um estudo completo de impacto ambiental. E esse estudo completo ele foi substituído, tudo dentro da legislação, por estudos mais simplificados. Isso acaba acarretando diversos problemas ambientais na área, diversos impactos ambientais que não são previstos dentro da realização desse empreendimento. Então é importante a gente lembrar que a lei existe sim, que a lei é bastante completa, mas que ela possui brechas, a gente tem alterado, o governo tem alterado essas leis, reduzindo a necessidade de estudos mais aprofundados dos impactos ambientais causados por esse empreendimento. Então isso tem aumentado consideravelmente os impactos ambientais causados pela implantação de empreendimentos.